Aê! Aê! Bom dia a todo mundo. Bom, eu estou aqui, vou falar um pouco sobre a arte do desenho digital, do grafite, e contar um pouco da minha trajetória, chegar nisso. Comecei com uns 13, 14 anos a fazer arte digital. Né? Meu pai tive a felicidade, meu pai comprou um computador para mim. Na época, os computadores eram super grandes, tal, não tinha tanta potência quanto esses aqui de agora. E eu comecei a fazer desenho no computador, gostava muito de desenhar à mão. Também comecei a fazer desenho no computador. Naquela época, eu escutava muito dos meus tios, sei lá, de parente, de amigo, falava assim, isso aí não leva a nada, desenho não é profissão. E eu estou aqui para provar para vocês que desenho é profissão. Como eu falei, eu estou há 25 anos aí vivendo disso, vocês podem, como vocês são mais novos do que eu, vocês podem passar ainda muito mais tempo vivendo disso. Né? E é muito divertido. Eu trabalho basicamente com projeções. Bom, a Cris deve ter falado aí, eu trabalho com desenho em geral, com criação de imagens, criação de vídeos. Né? Aqui no Brasil, um grande trabalho que eu fiz foi a abertura das Olimpíadas de 2016, né? Onde a gente projetou no gramado. Então, aquilo ali tudo era um trabalho que começa no lápis, no papel, antes de chegar no vídeo. Então, assim, tem todo esse caminho que é super legal. Né? Bom, essa aqui é uma pequena apresentação tal, que eu tinha logo quando eu comecei, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, comecei. Aí fazia muita projeção em balada, ainda faço ainda, né? Muita projeção em balada, festa, tal, assim, vou lá, faço os visuais, telão, tal. É super divertido, tem que ter uma dedicação, é uma coisa quase de pequeno ninja, todo dia você tem que estar lá praticando um pouquinho para ficar bom no que você está fazendo, né? Aí a primeira questão que eu quero trazer para vocês é assim, é vocês encararem, é uma coisa que eu falo que é encarar a cidade como uma tela. Né? Muitos de nós encaramos a cidade como um lugar que a gente vive, né? O bairro que a gente vive e tal, mas se de repente a gente imaginasse um pouquinho adiante, imaginasse que isso é a nossa tela de desenho. Né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui que eu trouxe, esse aqui é mais legal. Esse aqui é no centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal. Esse prédio era uma loja antiga, na minha época era a loja do Mapping. Né? Quem é mais velho aqui sabe como é. Você lembra da musiquinha do Mapping, como que era? Então, todo mundo lembra dessa história. Então, vocês agora... E era uma grande loja, tipo lojas americanas, tem essas lojas assim. É o grande shopping, né? E aí eu fui chamado para fazer uma projeção lá nesse lugar. Deixa eu até avançar um pouquinho aqui. E aí, grande parte da diversão aqui eu estava usando 12 projetores, não são projetores como esses, mas são projetores bem grandes, né? E aí eu usava 12 projetores como esses para fazer a imagem inteira do prédio. E o que é muito divertido é que aquele prédio, que era um prédio feião, chatão, assim e tal, de repente ele tem um monte de desenho em cima, um monte de coisas que transformam ele. Né? É quase como se fosse um show, mas é um show de imagens, de projeção e tal. Para a gente que vive numa época que é ecológica, né, que o pessoal fala assim, muito de ecologia, muito de sustentabilidade, uma coisa que é muito interessante nisso daqui é que, por exemplo, é um tipo de show público que você não precisa usar fogos de artifício. O fogo de artifício poderia estar na projeção e isso economizaria um monte de dinheiro, recursos, assustaria menos os pássaros, os cachorros e tal, toda aquela coisa toda. Né? Então, assim, até no ponto de vista, vamos dizer, sustentável, ecológico, ele tem um pouco mais de respeito à natureza do que os métodos tradicionais de fazer algum tipo de evento. Bom, aqui era uma história que eu tinha criado, que era, na verdade, essa aqui é um robô de um filme chamado Metrópolis, e aí tem uma ligação com a Metrópolis de São Paulo, né? Esse é um filme muito antigo, de 1918, aí retrouxe esse filme, enfim. Era uma releitura desse prédio, né? Que tem uma arquitetura super quadradora, então, enfim. Vamos passar, tem muito vídeo para mostrar, então vamos dar uma adiantada. Isso aqui é outro tipo de coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, que é projeção em cúpulas. Né? Então, assim, são domos, e geralmente você vê isso muito em planetários, para ver
estrelas, espaço e tal. Só que eu uso isso para fazer balada. É super legal. E aí você tem imagem em todos os lados. Assim, você está praticamente dentro de uma televisão, dentro de um cinema. É bem louco, é bem legal. Continuando aqui, vou mostrar mais uma outra coisa aqui. Isso aqui foi no Rio de Janeiro também. Também uma balada, também com domos. Para vocês verem, eu gosto muito de festa. E festa, como volto a dizer, muita gente falava para mim, desenho, festa, isso aí não é profissão. Eu estou aqui para vocês que é uma coisa divertida, é uma coisa que pode fazer a vida de vocês lá na frente. Né? Aqui a gente usa, é um computador que controla várias saídas, né? E aí essas saídas são projetadas ali na cúpula e aí fazem uma imagem completa e tal. Aqui é outro sistema de montagem, né? Os projetores que eu falei. Aí tem um trabalho de alinhamento, né? Que você tem que colar as imagens, um projetor um no outro, e aí no final você tem a imagem completa. É complicado? Não, não é complicado não. Só tem um monte de fio para ligar e uma sequência para ligar. Depois isso aí é fácil. Se vocês quiserem, eu ensino vocês depois em outro momento. Bom, parte das coisas que eu faço tem a ver também com o ensino de artes e técnicas artísticas. Eu criei um negócio chamado, alguns anos atrás, VJ University, chamado VJ University, que é uma viagem aqui. O VJ University ele tem muito a ver com o que acontece. Depois de alguns anos de carreira, eu descobri que não tinham tantas escolas especializadas para o ensino de artes digitais. Então, o VJ University foi um jeito que eu encontrei de ensinar essas técnicas para as pessoas. Falar assim, como que eu faço as coisas e como vocês podem fazer e tal, como pode vivenciar isso. Né? Há uns 10, 11 anos atrás, mais ou menos, 12, eu acho, foi a primeira edição do VJ University. Eu fiz uma projeção no Memorial da América Latina, né? E aí tinha todo é um lugar super grande, o lugar tem uns 40 metros, assim, é super largo, assim, como se fosse umas 3, 4 vezes esse tamanho aqui dessa sala. E aí era um paredão onde eu projetava e tal, e teve uma festa e tal. Só que durante uma semana antes, teve uma aula, né? E a gente ficou uns 10 dias ensinando as pessoas a como fazer aquilo. Então, essa festa foi resultado de uma sala de aula, de uma classe que as pessoas tiveram ali. Né? Isso aconteceu no centro de São Paulo, foi em 2011. E aí foi na época eu era bem magro, não tinha cabelo assim grande, né? Então, foi ensinando as pessoas a trabalharem com isso. Então, durante umas 2 semanas, a gente ficou com essa programação lá, com esse ciclo de ensinos. Isso é uma coisa que eu repito todo ano. Então, em algum momento da vida de vocês, se vocês quiserem participar do VJ University, é só entrar em contato comigo lá, que aí, geralmente, todo janeiro, fevereiro, a gente dá um curso para as pessoas. Né? Depois de um tempo, deixa eu ver aqui. Aí agora a gente vai entrar... Bom, isso aí foi tudo para falar quem eu era, tá? Tem muito mais história, mas assim, eu tentei resumir um pouquinho o que eu trabalho, o que eu faço. Mas aí, o que eu quero falar hoje em dia é o desenho como uma forma de comunicação. Né? Muitas pessoas falam para você, você quer se comunicar, você tem que escrever. Realmente, você pode escrever. Você pode publicar um vídeo no TikTok, você pode criar um meme, né? Mas o desenho é uma das formas mais potentes de comunicação. É onde você tem um ditado muito antigo que fala que uma imagem vale por 1000 palavras. E isso é verdade. Né? Tanto é verdade que lá nos primórdios, nas pinturas das cavernas, o homem já se relacionava e já passava o conhecimento através do desenho. Então, eles desenhavam nas cavernas para ensinar os mais novos como caçar, como fazer um ritual de batizado, de casamento, como cozinhar, como guerrear de uma tribo com a outra. Né? Então, o desenho, isso a gente está falando de
muito tempo atrás. A gente está falando de 30 mil anos, 40 mil anos atrás, né? Muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Então, o homem já estava nesse período já pensando em se comunicar, usar o desenho como uma forma de comunicação antes até mesmo da palavra escrita, né? Aí, para vocês verem como essa coisa de desenho é importante. Egito Antigo. Todo mundo lembra, sabe o que é o Egito, né? Aquele pessoal fica tudo meio de lado, fazendo egípcio, assim. Então, no Egito Antigo, né, o desenho era muito importante. E ele era realizado por... o cara que desenhava, ele tinha um valor muito grande na sociedade, porque o que ele fazia ia ficar lá pela eternidade. A gente está há 3, 4 mil anos depois, né, depois a gente continua vendo e descobrindo desenhos novos no Egito Antigo, né? Cada vez mais se encontram outras pirâmides, outras tumbas, tal, e era uma forma de comunicação. Ali eles mostravam os rituais, mostravam também a evolução do cara, o que o cara fez na vida dele, o que a menina fez na vida dele e tal, dela. E aí como que... Opa, oi. Não, e aí eles tinham essa relação, né, com o desenho, que era super importante. Aí todo mundo fala assim, legal, mas isso era uma coisa super oficial, tal, né, assim, tipo... tem vários aqui. Mas aí tem um lugar que é na Roma Antiga, que aí eu acho que isso faz uma ligação muito forte com a nossa cidade, aqui com a cidade de São Paulo. Na Roma Antiga, o desenho basicamente era pichação. Então, os caras, assim, como que funcionava? As pessoas pichavam nas paredes das ruas xingamentos ao governo, xingamentos ao prefeito, xingamentos às pessoas que dominavam o poder, falavam assim, esse cara aqui é um, né, tal, esse outro aqui é um, pá, tal, e xingava os caras, tirava sarro dos caras, desenhando nas paredes das ruas. E isso servia como uma forma do governante saber se ele era bom ou mal. Porque ele saía na rua, ele via um monte de desenho falando mal dele, ele falou assim, estou fazendo caca, né? O negócio não está muito certo. Né? Ou então, ele saía na rua e via que tinha pouco desenhos falando bem dele, ele falou assim, então está tudo certo. Então, a medição de popularidade dos governantes era através do picho. E aí a gente chega em São Paulo. E aí existe assim, tem essa diferença, o pessoal fala, o picho, o grafite e tal. Sim, a diferença maior qual que é? O picho é a sua marca. Você vai lá e vai desenhar o seu tag, vai deixar impresso o seu nome, o nome do seu grupo. O grafite, ele já parte para um passo adiante, que é onde você passa a desenhar. Né? Então, como eu falei, o desenho vale como 1000 palavras. Então, você passa a ter mais ideias do que somente a tag. Né? Aquela ideia de uma tag só que você fez, de um picho só, ele vai se expandir. E aí vai virar uma coisa maior. Aí tem uma coisa que é mais doida ainda, em cima do grafite e da pichação. Na Arábia, nos países árabes, é proibido desenhar. Tanto que vocês nunca viram a foto do Maomé. Alguém já viu foto do Maomé? Nunca viu. Já viu foto do Abraão, de Jesus, de todos esses caras assim, religiosos, do Gandhi, né? do Buda, mas do Maomé nunca se viu, porque é proibido desenhar. Eles têm uma coisa na religião deles. Não vou querer explicar isso agora, porque enfim, cada um tem a sua ideia lá, mas na religião deles é proibido a representação humana ou representação animal, você não pode desenhar. Mas você pode escrever. A escrita é livre. E aí, o que eles fazem? Eles criaram um movimento artístico chamado caligrafite, que eles usam as letras árabes, que elas são essas letras todas desenhadas, tá? Para fazer representação de formas. Né? É um trabalho super detalhado, assim, é difícil, né? Assim, para a gente como ocidental entender essas letras, mas elas têm um apelo gráfico que é muito bonito. Né? Então, por exemplo, isso daqui não é só um desenho, é uma poesia. O cara está falando do sol, equiparando o sol ao Deus dele, ao Alá. Né? Aí, por exemplo, tem esses outros caras aqui que eles começaram a diferenciar um pouco o caligrafite. Olha só como eles vão fazendo e tal. E aí a gente chega hoje em dia a esses tipos de representação, que é o pensamento humano. Então, isso é uma poesia sobre o pensamento humano.
né? Por incrível que pareça, todos esses riscados aqui é uma poesia. É uma coisa que lá eles conseguem entender e ler. Aqui eu não consigo ler, não sei o que é, mas tudo bem, né? E aí, assim, você tem as várias formas do caligrafite. E quando ele vai para as ruas, você vê, ele domina a cidade de uma forma gráfica, de uma forma tão bela que ele começa, é tipo um picho, só que ele é um picho que ele tem um formato, ele tem um desenho, né? Por exemplo, aqui a gente tem um pensador. Esse pensador, ele está desenhado, ele é uma poesia, ele é um texto que remete a uma figura humana. Quer dizer, eles usam a escrita, o picho, para burlar a coisa de não poder desenhar, né? Aqui outros exemplos, eu trouxe vários aqui, né? E aí eu volto àquela coisa que eu falei desde o início, que é uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E aí, como eu falava, uma imagem vale como 1000 palavras, né? Dentro do Artes SP, que é esse projeto que a gente está desenvolvendo, eu seleciono a cada ano 10 artistas e eu pego e gravo o processo de criação desses artistas, né? O processo de criação, o que é? Basicamente, eu boto uma câmera, o cara fica numa mesa, eu boto uma câmera, que é ou uma câmera ou um celular, que ele fica gravando a cada 10 segundos uma foto do processo de criação. E depois isso vira um filme. Por que eu faço isso? Porque um dos métodos que eu usei para aprender a desenhar foi de observar os outros desenhando. Então isso é uma coisa muito doida do desenho, que você não precisa explicar para as pessoas como você faz o desenho. É só você ver como a pessoa vai fazendo, você já pode aprender com aquilo. É uma coisa que passa do boca a boca, de mão a mão. O desenho ele tem esse poder, né? Você não precisa fazer um curso, mas se você tiver um amigo que desenhe bastante e você ficar observando ele, com certeza, e você ficar treinando, com certeza você vai chegar a um traçado, a um desenho desse, né? Deixa eu vou mostrar alguns exemplos aqui de artistas que eu chamei, né? Tá. Esse aqui é a Mari, tá, tem um outro aqui que é o... Tá, esse aqui é o Soul. O Soul, ele é de São Mateus, tá? Ele é filho e criado, né, na Zona Leste. E aqui, ó, o sistema que eu falei de gravação, o telefone fica ali filmando, tirando foto a cada 10 segundos, e aí ele vai fazendo o processo de criação dele lá. Ele desenha, né, as pessoas vão no meu estúdio, fazem esse desenho, e depois, esse material final, eu uso a minha técnica de projeção em edifícios, e aí eu projeto num prédio gigante. Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma forma de tirar o desenho
dessa coisa clássica que é do museu, da galeria, que é aquela coisa meio chata, né? Então, de repente, a gente pode ter os prédios da cidade como uma grande galeria. É aquele conceito inicial que eu falava da cidade como uma tela, né? E aí, enfim, tem todo esse processo. Eles contam mais ou menos a história deles, cada um tem uma história. E aí aqui eu tenho o resultado final das projeções, por exemplo. Aí aqui eu começo a mostrar o processo de criação. Esse aqui foi no ano passado, foi um prédio na Paulista com a Consolação, né, que a gente projetou. E aí aqui eu tenho todo o processo de criação, de maneira acelerada, mas aí você pode ver o desenho se complementando e sendo finalizado, né, pelo artista. Esse projeto ele dura, são 10 dias, como eu falei, são 10 artistas, aí é um artista por dia, cada dia tem uma projeção de um dos artistas nas paredes da cidade, né? Novamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é assim, todo esse processo de tudo aqui. Tudo isso foi graças ao desenho, graças à manipulação de um papel, uma caneta em cima de um. E aí isso, que parece ser um movimento tão simples, né? Uma coisa tão que alguma pessoa pode não dar valor, falar assim, isso aí é pouca coisa, tal. Isso vira uma profissão, isso vira uma arte que pode chegar a atingir uma cidade, atingir um papel grande como esse, né? Então pensem muito nisso, porque a coisa do desenho tem muito a ver com isso, com a perseverança, com a vontade de fazer aquilo ali, com a vontade de estar transmitindo a sua arte, transmitindo algum tipo de comunicação. Bom, o que eu faço basicamente, né? Trabalho com visual jockey, sou VJ, trabalho com desenho em geral, né? E criação de conteúdo, vídeos para marcas, festivais. Um dos trabalhos que eu fiz aqui no Brasil que ganhou grande destaque foi a abertura das Olimpíadas de 2016, né? Aquela projeção que tinha no estádio foi um trabalho que eu realizei com uma equipe brasileira, totalmente brasileira, né? Mas hoje eu vim falar de uma outra coisa, eu vim falar da cidade como tela, né? A cidade, a gente usa a cidade geralmente para andar por aí, para, enfim, se divertir e trabalhar, né? Se locomover, mas ela de repente pode ser um lugar de expressão, né? Um lugar onde você possa projetar e você usar aquilo como uma galeria. Por que usar a cidade como galeria? Porque o jeito que o conhecimento, que o desenho, ele funciona hoje em dia, é uma coisa muito de museu, muito fica lá isolada num canto, né? Então a arte tem essa pecha de ser uma coisa assim que fica lá isoladona, tal. E não é bem assim. A arte é uma coisa que ela está com o povo, pelo povo, e ela anda com as pessoas. É assim que funciona a arte em si, né? Sempre foi dessa maneira. E eu vou provar um pouquinho para vocês o que é isso. Apaga a luz, por favor. Pode apagar a luz total. Obrigado. Aqui é uma projeção que eu fiz no centro de São Paulo, no Teatro Municipal, né? Na frente do Teatro Municipal. E aí é uma piada, que é o videomapping, que é o que eu faço, no mapping, que era o nome desse lugar, antigamente se chamava Mapping, era como se fosse um shopping center gigante e tal. Hoje é um prédio meio abandonadão, assim, tal. Então, uma das ideias foi transformar esse lugar, que era um prédio feio,
em alguma coisa colorida, né? Então houve um pouco dessa transformação, usei um pouco ele como tela, né? Aí foram 12 projetores, 12 projetores grandes, né? São umas máquinas super grandes, e com isso eu conseguia fazer uma área inteira desse prédio, né? Então, isso é uma das coisas que é legais da projeção, você consegue transformar a superfície, né? Então, ele parece estar quebrando, ele vai se transformando, então, aquela forma que era meio chata, meio quadradona, de repente você pode dar um outro significado para ela. Isso é como se fosse um grafite digital, eu diria, né? O videomap ele funciona mais ou menos com essa história, né? Com a diferença que o grafite permanece lá e o videomap ele vai embora no dia seguinte, você desligou o projetor, já era. Uma das outras coisas que eu gosto muito de fazer, esse aí tem som. Oi, vê se o som está saindo disso aí. Ah, que pena. Então tá, isso aí, bom, esse é um... opa. Pode deixar baixinho, não precisa deixar muito alto, não. Assim. Então, isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, que é balada. E essa é projeção em planetários, em domos. Então, o planetário geralmente é aquela coisa meio chata, assim, que você fica vendo estrelinha e tal, todo mundo dorme porque é escurinho e tal, sabe aquela coisa? Então, de repente, não. De repente, a gente está projetando umas imagens louconas tal, que o pessoal fica lá dançando, fica vendo e tal, não sei o quê. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de fazer, projeção em domos. Né? E é muito legal projetar em domo porque você tem projeção em todo ao seu redor. Como é uma cúpula 360 graus, é como se você estivesse dentro de uma televisão, dentro de um cinema, dentro da imagem. Né? Ela tem efeitos tridimensionais que parece que a imagem está atravessando por você. Né? Isso sem você usar nem precisar usar um óculos, nem um aparelho especial. Só o fato de você estar lá já acontece isso, você já tem esse efeito. Né? Esse aqui também foi... esse aqui foi feito no Rio de Janeiro. Também domo, também, planetário, essa coisa e tal. Como vocês veem, realmente, essa coisa da balada e da projeção é algo que eu realmente gosto. Aqui eu mostro o processo de criação. Né? Eu faço testes com vários projetores, são 5 projetores, então por isso que eu tenho 5 telas. Né? E ali eu faço o teste para ver se as imagens estão saindo corretamente. E aí depois, em loco, eu faço a configuração disso daí, vou afino os projetores, colo eles um no outro, né, nas imagens, de forma que, aí tem um alinhamento, né, que a gente faz, vai alinhando os projetores até que eles casam e aí você tem o show completo, você tem a distorção e consegue projetar uma imagem única no teto do planetário. Já fiz várias coisas com domo, já fiz o lançamento do Star Wars em Los Angeles e várias outras coisas loucas, assim. Né? Outra coisa que eu faço também é trabalho com ensino de arte, em técnicas artísticas, tem um projeto chamado VJ University. Né? O VJ University, ele começou em 2011, né? Deixa eu pular um pouquinho aqui. Ele começou em 2011 no Memorial da América Latina. Eu tive um dia lá que eu fiz projeção no Memorial. Não sei se vocês sabem onde que é o Memorial, ali na Barra Funda. Ele é um lugar super grande, tem uns paredões brancos, são ótimos para pichar ou projetar. Né? Então, porque é tudo branquinho e tal, bonitinho. Então, e aí fiz uma festa lá e tal. Só que uma coisa mais interessante é o seguinte, todo esse show foi desenhado antes, 10 dias antes. A gente fez um workshop no centro da cidade, né, e veio pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vieram dar aula na época eu estava mais magro, como vocês podem ver, né, a idade chega, e aí a pessoa fica assim. E aí, durante esse tempo todo, as pessoas foram formadas, foram ensinadas e tal. Desde lá para cá, eu formei cerca de 2.000 pessoas, mais ou menos 2.000 artistas, né, desde 2011, e muitos deles com destaque internacional hoje em dia. Né. Esse projeto, para que ele foi criado? Para ensinar técnicas avançadas de desenho e de projeção para as pessoas, que era uma coisa que eu não via nas faculdades, nas escolas e tal. Eu falei assim, eu quero compartilhar esse conhecimento, né, que eu adquiri e tal, e a partir disso foi criado esse projeto,
E aí, desde então, todo ano, a gente tem uma edição física, só não teve durante a pandemia, infelizmente. 2020 a gente não teve, mas 2021 a gente teve uma edição. Geralmente é em janeiro, fevereiro, em algum lugar da cidade, a gente faz lá e chama o pessoal e aí faz as aulas e tal. Se vocês quiserem participar, estão convidadíssimos. Guardem esse nome, VJ University, depois procurem aí na internet, vocês vão entender, enfim. E venham fazer parte da família também. Isso aqui já é um outro filme de 2019. Esse aqui, vou entrar no assunto que eu queria falar. O desenho é uma forma de comunicação. Existe um ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Acho que vocês já devem ter escutado isso, né? E é verdade. E aí eu vou começar provando para vocês que isso existe desde que o homem se conhece por homem, né? Como isso há 40 mil anos, 50 mil anos, quando começaram as pinturas nas cavernas, elas eram usadas como uma forma de ensino. Eles desenhavam os rituais e as formas de se caçar os animais para ensinar de geração para geração como que era aquilo, como que se devia ser feito aquilo. Então, é uma forma de ensino, é uma forma de comunicação. E olha só, eles davam aulas complexas com um desenho, né? Então, essa é o poder de você desenhar. E esse poder, por isso que eu ressalto isso muito para vocês, porque esse poder está na mão de cada um de vocês que estão aqui. Entendeu? Então, se vocês quiserem se expressar, falar assim, eu não consigo escrever um livro, faça um desenho. Entendeu? Ou então, eu fiz um monte de desenho, então faça uma história em quadrinho. Eu fiz um monte de história em quadrinho, legal, agora escreve um livro, então. Entendeu? Mas, assim, é um caminho para vocês atingirem uma forma de vocês se expressarem, né? Depois, para vocês verem como uma coisa de desenho é importante, no Egito Antigo, né, as catacumbas do Tutankhamun, né, de todos esses caras, até o Abu Simbel, tal, todos esses caras tinham desenhos. E os desenhos eram uma forma de manifestar a vida do cara. Por que acontecia? No Egito tem uma coisa muito doida, que para a gente pode até parecer meio estúpido hoje em dia, mas eles viviam para morrer, né? O cara vivia a vida inteira guardando dinheiro e construindo a pirâmide dele lá, a tumba dele, e quando ele morresse, o pessoal ia lá, decorava a tumba, gastava a grana toda do cara ali, decorava, ficava bonitona, o cara morreu e ia morrer em paz. A gente pode parecer uma coisa meio estúpida, mas na época era o que eles acreditavam, então, enfim, é um fato. Mas eles gostavam de desenhar, toda a expressão deles, o alfabeto deles era desenho. A forma deles guardarem a vida do cara era o desenho. Então, tudo tinha o desenho relacionado, né? E era uma forma da aristocracia, dos ricos, se expressarem, né? Mas olha só que coisa legal, que aí é uma coisa que chega mais perto da gente, que acho que é aí que a gente começa a falar de uma coisa mais acerca da nossa cultura. Na Roma Antiga, os desenhos eram basicamente pichações nas paredes, né? Eles tinham vários tipos de desenho que eles faziam e tal. E essas pichações, elas eram uma forma de criticar o governante. Como naquela época não tinha agência de notícia ou de pesquisa para saber se o cara está bem ou mal, se a população gosta mais ou menos do cara, o que o povo fazia? O pessoal desenhava o cara, né, tipo o governante, o senador, o imperador, e os caras desenhavam Roma inteira, na parede inteira. Falavam, esse cara é um corno, é um ladrão, bandido, né? Tipo, não trabalha, vagabundo, não sei o quê. E aí, o cara, para saber se ele estava bem ou mal na fita com o povo, ele descia ali na cidade, ficava andando, ele ia vendo os desenhos e falando assim, nossa, tô com o filme queimado, né? E aí ele falou, tem que melhorar aí, dar pão e vinho para a galera, tal, vamos aumentar esse circo aí, né? Ou então, se tinha poucos desenhos, ele falou, então, estou falando mal só do senador, mas de mim não estão falando. Então, era um jeito dele ver como que as pessoas enxergavam o poder. E isso era picho. E a partir do picho, você tem o grafite. Olha que coisa doida. Existe uma coisa chamada caligrafite árabe. O que acontece? Na Arábia, você não pode fazer representação de figuras. Então, por exemplo, todo mundo aqui já viu um desenho de Jesus, já viu um desenho do Buda, do Gandhi,
né, do Abraão, do Davi. Todos esses caras aí vocês viram o desenho. Mas vocês nunca viram um desenho do Maomé. Sabe por quê? Se você desenhar um desenho do Maomé na Arábia, os caras cortam a tua mão. Te põe de cabeça para baixo, taca pedra. Você não pode fazer representação humana. Isso está proibido no Alcorão. E aí o que os árabes criaram? O caligrafite. Como a letra deles já é uma letra super rebuscada, né, super desenhada, eles começaram a fazer representações gráficas onde a forma da poesia lembra uma figuração. Por exemplo, isso daqui é sobre o sol e Alá, por incrível que pareça, é uma poesia. Para o árabe, ele consegue ler exatamente o que está tudo escrito aqui. Isso aqui é uma poesia. E é uma poesia que fala sobre o sol e sobre Alá. Né? Existem vários outros exemplos. Por exemplo, aqui eles têm uma leitura mais moderna da caligrafia árabe. Aqui são tapetes árabes sendo bordados, né? Mas olha só, isso aqui é uma poesia sobre o pensamento. Então já é transgressor, porque tem uma parte de uma figuração humana, mas ao mesmo tempo o texto todo é o cabeça do cara, é o pensamento. E isso, dentro da religião dos caras, é permitido, porque a escrita para eles é uma coisa sagrada. Para eles, o escrever significa você fazer a manifestação da natureza, a manifestação divina da natureza. E o sangue, a seiva dessa manifestação divina é a tinta. É isso que eles acreditam. Então, por exemplo, aqui tem várias manifestações, olha só que bonito. Isso aqui é tipo um grafite, né? Que também é um texto árabe, que provavelmente está falando alguma coisa sobre, sei lá, as videiras, ovelhas e tal. Acredito eu, porque eu também não sei ler árabe, né? Mas eu acho muito bonito, né? Então, assim, por exemplo, aqui é uma representação humana e é um texto sobre o pensador, né? Aqui a gente tem uma mulher, um tigre, o Che Guevara, todos eles representados num formato de caligrafite. Então, eles usam a letra como transgressão. O desenho, o picho, é usado como um tipo de transgressão, né? A caveira, a águia. Isso é um tipo de arte que lá na Arábia não pode ser barrado, porque não é uma representação figurativa ao pé da letra. Então, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Bom, aí a gente vai chegar agora um pouco no ArtSP. O ArtSP funciona assim, são 10 artistas que eu chamo todo ano, eu levo esses artistas no meu estúdio e eles são convidados a criar uma obra de arte exclusiva, dedicada a algum prédio. Né? Esse aí foi o primeiro ano, essa aqui é a Mari Pavanelli, é uma das maiores grafiteiras do Brasil. Né? Ela assim, tem um trabalho assim que... E ela tem uma história muito legal, que ela é de Tupã. Vocês sabem, Tupã é uma das cidades mais longes de São Paulo, assim, é lá do outro lado de São Paulo. Né? Ela é de uma cidade de lá, ela veio para São Paulo e ela começou a trabalhar num banco e aí ela viu que não deu certo, ela falou, putz, aí resolveu assim, encarar o lance do grafite, do desenho e tal. E teve grande sucesso e tal, enfim, hoje ela é super destacada e tal, enfim, eu vou até mostrar um pouco da obra dela depois para vocês. Né? A outra pessoa que teve lá, essa na edição do ano passado, foi esse aqui é o... Minha memória falhou um pouco, peraí. É o Windows resetando, né, gente? Esse daqui é o Soul, esse cara é de São Mateus. Ele é daqui da região também, e ele é um cara que também ele tem um crew chamado Operação Tinta no Muro, que é o OTM. E aí os caras, eles fazem... Enfim, ele tem uns 15 anos de carreira, mais ou menos, tal. Aqui, ó, como que eu faço a gravação? Eu uso um telefone, né, ou uma câmera que fica ali filmando de cima o cara desenhando. Então, a cada 10 segundos eu tiro uma foto. E aí essa sequência de fotos, que é uma técnica que a gente chama de stop motion, eu condenso todas essas fotos no filme e esse filme vai ser projetado na parede de um prédio. Bom, deixa eu pular direto aqui para vocês entenderem mais ou menos o que acontece no prédio. Bom, aqui, esse aí foi a projeção, foi na Consolação com a Paulista. Tá? Essa aí é a Mari, né? Ela começou, enfim. E aí todo o processo é fotografado
né? E depois ela vai desenhando, vira esse filme, que aí eu, a amostra do processo de criação em andamento, né? Por que eu fiz dessa maneira? Por que eu não, assim, eu poderia simplesmente mostrar a obra de arte lá pronta? Por que eu mostro o processo? Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, é que o jeito mais fácil de você aprender as técnicas de desenho, o jeito de desenhar, é vendo as outras pessoas desenhando. Eu tinha um professor na faculdade que era o Paulo von Poser, e esse cara, uma vez ele entrou no primeiro dia de sala de aula, ele falou assim, quem sabe desenhar? Aí teve uns 3 levantaram a mão. O resto ninguém sabia. Ele falou assim, vou provar para vocês que daqui a 3 meses vai estar todo mundo desenhando pra cacete. Cara, e aconteceu isso. Todo mundo começou a desenhar pra caramba. E aí uma das técnicas dele era essa, ele começava a desenhar, ele chamava todo mundo, ele começava a desenhar, e aí todo mundo ia observando como que ele ia fazendo os traços, como que ele ia fazendo a definição da imagem e tal. E na observação as pessoas aprendiam. Então o desenho ele tem uma coisa que é que nem o falar. O desenho é uma coisa que passa de pessoa para pessoa só de observar, só de conviver com ela. Então, assim, quanto mais vocês conviverem com pessoas que desenham, quanto mais vocês conviverem com o desenho, mais vocês vão avançar nessa técnica, né? Aqui um outro, esse daqui esse aqui eu não lembro quem que é também. Bom, e aí esse ano a gente mudou um pouco esse é o SHN. O SHN, acho que vocês já viram alguma coisa deles por aí, eles têm fazem muito sticker e lambe, e picho também, né? Eles fazem uns desenhos de umas caveirinhas e tal, tem um que é Graças Vida, alguma coisa assim e tal. Eles têm, enfim, eles têm várias iconografias que são muito populares, assim, né? Mas vamos pular aqui, eu queria mostrar, na verdade, uma coisa que é legal, que é esse cara aqui, ó. Aumenta um pouquinho o som, por favor. Só um pouquinho, o som. Meu nome é Marcos Antônio, e aí na rua eu nasci no Morro. Eu não sou daqui de Sampa, eu nasci em Rondônia. Eu vim pra Sampa, acho que vai fazer 3 anos, 4 anos, assim. A gente veio morar na Zona Sul, na casa dos meus avós. A família já estava migrando pra Cidade Tiradentes. Quando eu cheguei na Cidade Tiradentes, foi onde eu conheci o hip hop de verdade, assim. Eu comecei a assinar Moluco por uma ideia que meu pai me deu. Ele me dizia que onde a gente nasceu tinha uma árvore que chamava Moluco. E aí tinha uma parada que eu queria, assim, eu falava, mano, meu pai só falava que era o nome de uma árvore que tinha lá, tá? Eu perguntei pra ele como é que era essa árvore. Puta, era uma árvore. Não sei o que, eu falei, pai, mas olha no tamanho, tá ligado? Tipo, ele usa uma técnica mista de pintura com grafite, então de vez em quando ele finaliza com spray e faz algumas coisas com posca também e tinta. E hoje eu vivo especificamente da minha arte, assim, por fazer letra, tô inserindo esses meus personagens nas telas e tal. Eu falo muito sobre as minhas vivências e sobre as pessoas que me cercam. Não me apego tanto a esses lances das técnicas, das especificidades e tal. Tem que, claro, fazer uma parada mais harmônica. E aí eu falo, mano, vai ficar pra vocês aí, vocês falam o que vocês quiserem. Às vezes você já tá num ambiente que já é o muro da casa de uma pessoa. Como que eu falo que aquilo ali é meu? É o muro da casa de uma pessoa, tá ligado? Tipo, eu tô fazendo a minha arte ali, saca? Eu acho que talvez como todo mundo foi criança, assim, na escola também, né? Eu fiz a primeira série na Zona Sul, cidade de São Paulo, eu morava em Jardim ali de Vila Clara. E eu me lembro de já ver algumas coisas assim. Nem sabia que era pichação, não sabia nada, assim. Só que via. E aí a relação de desenho, ela meio que surgiu da escola, assim. Então, ele fala 2 coisas aqui muito interessantes que eu queria ressaltar. Primeira coisa, ele fala do desenho. Quando você termina o desenho na rua, ele não é mais seu. Então, o artista tem que ter uma coisa de desapego com a obra dele muito forte. Na verdade, você tem que fazer o maior número de obras possíveis durante a sua vida e desapegar delas a cada dia. Então, o grafite tem muito isso, né? O videomapping tem muito isso. Eu faço a obra, ou esses caras fazem a obra, pintou lá o muro, se no dia seguinte vem alguém atropelar, pintar por cima, fazer outro desenho, pichar e tal por cima, já era, não tem problema nenhum, entendeu? Já foi entregue, está entregue, é um filho que foi entregue para o mundo, tá aí, curtam esse cara aí, se não curtiram também apaguem, façam outro, não tem problema nenhum.
Então, essa é a primeira coisa, você desapegar da obra. Isso é uma coisa muito, vamos dizer, quase que aliviante. Assim, você fala assim, nossa, que bom, foi. Né? E a outra coisa que ele fala que é muito interessante é que ele, quando ele entrou na escola e começou a ver o desenho, tinha várias pessoas que faziam o desenho de uma forma clássica, de uma forma tradicional, de um jeito de fazer. E ele se ligou que se ele seguisse aquele padrão, ele não ia ser feliz e não ia conseguir fazer o desenho dele. Então isso também é uma coisa que, porque eu digo para vocês, o desenho é uma coisa que ele tem que vir de vocês. Vocês podem até ter uma influência de alguma coisa, né? Sei lá, ver quadrinho, pô, eu gosto de Marvel e tal, né? Gosto, sei lá, de quadrinho alternativo e tal. Aí você vai lá e copia mais ou menos, ou gosta de anime, faz tal. Mas uma hora você vai ter que libertar seu traço e ele vai ser aquilo que você quiser e não uma escola determinada. Então, se alguém chegar para você e falar, ah, não, você tem que pintar com tinta acrílica, você fala, não quero, eu quero pintar com canetão e canetão é a minha linguagem. Ou se alguém chegar para você e falar, pinta com canetão, você vai falar, não quero, quero fazer no computador, entendeu? Tipo, ou quero fazer no grafite. Enfim, você que vai decidir a sua própria linguagem, porque é a sua linguagem. Né? Aí tem essa menina que eu vou apresentar agora é a Krika. Meu nome é Cristiane, mas eu sou mais conhecida como Krika Monteiro. Eu sou grafiteira daqui da cidade de São Paulo, moro em Rio das Artes e estou nessa vida louca de pintar por aí há 21 anos. Sou ilustradora, sou designer, também hoje trabalho com criação de conteúdo. A minha relação com o desenho foi muito cedo, criança, né? Então, fazer as festas de artesanato, ela fazia em casa, né? Então, uma coisa da Krika que é muito legal, deixa eu só parar um pouquinho aqui para falar sobre isso. Ela teve essa origem do desenho, enfim, desenhava porque gostava e começou a fazer isso, pintar muro, enfim, começou a fazer um monte de coisa e tal. Ela, de repente, ela conseguiu uma das coisas que era ser o maior sonho de qualquer ilustrador no Brasil, que ela foi trabalhar no Maurício de Souza, com o Maurício de Souza. O Maurício de Souza conheceu ela, conheceu o traço dela, gostou dela, e aí o Maurício e a Mônica contrataram ela para trabalhar no estúdio, e ela trabalhou durante muitos anos no estúdio do Maurício de Souza, que é quase como se fosse a Disney brasileira, tal, né? Talvez, né, tenha uma importância tão grande quanto. E hoje em dia ela trabalha para a Marvel, ela faz desenhos para a Marvel, ela está fazendo uma nova tiragem dos X-Men, né? E ela é responsável pela Tempestade, né? Pelo personagem Tempestade. Então, eu estou falando isso só para vocês entenderem até onde que dá para chegar com a história do desenho. Né? De repente, você falar assim, uma coisa que é uma brincadeira tal, vocês veem até onde que dá para chegar. Isso se chama perseverança, que é você ter uma vontade de... e você ficar ali em cima executando aquilo. Né? Esse é o Iconicá, esse cara também aqui é de São Mateus, Barro Branco. Conheci o grafite e a arte em 99. E quando veio do super-herói da DC, né? E meu irmão, a gente gostava muito de HQ, e aí a gente tinha um grupo de pichação ali de escola, e a gente queria criar um nome. A gente ficou buscando vários nomes e aí tinha esse super-herói negro da DC, o Icon. E meu irmão deu a ideia, vamos fazer ícone e tal. E veio. O Kill veio depois, quando eu criei um fotolog, né? Eu queria pôr um segundo nome, aí veio o Kill e tal, de matador e tal. E ficou ícone Kill. E aí em 2011, 2012 eu abreviei pra cá, no ícone K. Bom, o ícone K ele tem essa história dele que é, enfim, o que eu tenho muito similar com a história dele, que eu tenho 25 anos de carreira, ele também tem 25 anos de carreira, e ele fala isso, que é... Só perseverança mesmo, só amando mesmo a parada pra você se manter, seguir. Em 2011 eu vi na FMU. A arte é um pouco isso, a arte é você ter perseverança e ficar ali em cima. Tem uma história muito doida, eu até falei com isso com uma classe mais cedo, lá na outra unidade do SESI. Uma vez eu fiz um desenho que eu achei que ficou do caralho. Eu falei assim, nossa, fiquei dias fazendo desenho, falei, nossa, arrebentei. E aí eu mostrei para um amigo meu que era tatuador, né? E aí o cara olhou e falou assim, nossa, ficou uma merda isso aqui. Eu falei, nossa. Aí dá aquela, né, putz.
Mas aí eu falei assim, aí ele ficou, acho que ele viu minha cara de desistência ali, ele falou assim, ó, você pode melhorar esse desenho. Eu falei, pô, como que eu vou melhorar, né? Ele falou, pega um papel vegetal e copia por cima e vai melhorando. Eu fiz isso 9 vezes. Eu fiz, desenhei de novo, mostrei para ele, ele falou assim, tá melhor, mas ainda tá ruim. Aí eu fui fazendo. Na 9ª vez, eu cheguei lá, ele falou assim, não, agora ficou da hora. Não sei se ele falou para mim me se livrar de mim, mas realmente o desenho tinha ficado bem melhor da primeira versão. Então isso é perseverança. Fiquei, sei lá, 1 mês fazendo o desenho, né? Fazendo, refazendo, fazendo, refazendo. E aí eu falei assim, entendi que assim, você não pode desistir da sua obra, né? Aí, isso é uma coisa muito louca, porque, por exemplo, tem a técnica dessa menina aqui, que é a Letícia, que também ela foi filmada lá e tal. Ela começa trabalhando com foto, depois ela passa para o papel vegetal, aquilo ali vai vira um rascunho, né? Depois aquilo ali, ela retraça aquilo ali, e aí depois pinta, né? Mas não acaba aí. Olha só quantos processos ela fez. Ela pegou a foto, copiou no papel vegetal, fez um croquis, aí passa limpo o desenho, e aí depois disso ela começa a fazer colagem. Ela vai recortando cada um desses elementos e vai colando num papel para fazer uma composição, uma colagem. Aí, quando você acha, fala assim, nossa, acabou o bagulho. Não, não acabou. Aí ela pega e passa tudo para o computador, digitaliza e refaz tudinho de novo no computador. Então, assim, são vários processos que ela foi fazendo. E aí você fala assim, nossa, demorou dias. Nada, essa menina fez isso aí em 2 horas na minha casa. Entendeu? É questão de você vai exercitando, vai pegando as técnicas, você vai dominando esse jeito de fazer as coisas. O que parece que é tão difícil, de repente você descobre que é bem fácil, né? E aquela coisa que às vezes você acha que é fácil, aí você vê que é impossível. Mas isso aí é coisas da vida, né? Isso aí é outra filosofia, outra história. Mas olha só que louco, ela tem uma hora aqui que ela começa a recortar essas figurinhas, né? Ela vai pintando, vai recortando e tal, e vai recombinando, ó. Né? E isso vai formando a obra final dela, ela vai começar a ter ideia, então é uma coisa muito palpável, né? E o desenho tem essa coisa, que é uma coisa manual, é uma coisa muito de você usar a mão, você usar a tinta e tal, você sai um pouco do digital, né? É lógico que o digital, assim, até uma piada ficar falando isso, que eu sou um cara do mais digital possível, né? Tenho, sei lá, 5 computadores na minha casa, tenho 8 telas, tal, assim, tipo, entendeu? Mas assim, eu gosto de começar no papel, porque no papel eu tenho esse controle do se o desenho vai funcionar ou não, né? Então, bom, isso aqui é a técnica dela, tal. Aí tem um outro cara que eu chamei que era um cara mais antigo, o cara tem uns 65 anos, tal, mais ou menos por aí, que é o Paulo von Poser. E a técnica dele é diferente, olha só que doido. Ele faz um vaso, um ikebana. Sabe o que é ikebana? Ikebana é um vaso japonês, é um arranjo de flores japonês, tal, que é super lindo, tal. E aí ele faz um ikebana, e aí a partir daí ele começa a desenhar o ikebana, e aquilo ali vai virar a tela dele. E no final, a tela dele é uma tela que é mais ou menos desse tamanho aqui da projeção, tá? Que é 1,40, 1,50 por 1,50 mais ou menos, com a ikebana na frente. Então, quase uma performance, o quadro é um quadro performance, né? Então, essa é a técnica de desenho dele, é uma desenho composto com um desenho quase que tridimensional, né? Então, assim, cada um tem a sua técnica, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua linguagem, e todas elas trazem beleza. E é isso que é a arte, esse tipo de beleza que transmite, esse tipo de informação que é transmitida no final, tá? Eu já estou chegando meio ao final, que eu sei que a gente está com o horário corrido aqui e tal, né? Eu também quero liberar vocês também, né? Tipo, ficar falando aqui, blá, 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 tem uma hora que todo mundo vai dormir aí e tal. Então, eu só queria falar para vocês que é isso, que assim, uma coisa que eu queria que ficasse muito na cabeça de vocês é isso, que assim, desenho é profissão, é uma profissão super bem sucedida. Você vê que o desenho está em voga no mundo inteiro, seja na camiseta de vocês, seja no caderno de vocês, seja no teu telefone, seja em todo lugar o desenho, ele está em voga. Ele é uma arte que ela está em todos esses lugares. E a arte é muito em cima disso, da perseverança, de vocês ficarem em cima daquele objetivo até vocês conseguirem
a atingir as coisas. Para vocês entenderem, repito isso de novo, o desenho ele pode levar vocês a lugares inimagináveis. O desenho já me levou na fronteira da China com a Mongólia, já me levou no deserto do México, já me levou nos desertos do Atacama, já me levou em um monte de praias, enfim, para a Europa, para a África. Então, assim, o desenho é profissão. Se alguém falar que não é mentira. E, bom, eu gostaria que vocês, enfim, se vocês seguirem esse caminho, pode vir falar comigo, conversar, que eu tenho o maior prazer de conversar sobre as técnicas, sobre composição de cor, paleta de cor, enfim, sobre toda essa nerdice que é o desenho. Obrigado a vocês, um abração para todos e tenham um bom dia.